Que bom que você veio para mais um encontro dessa semana tão especial, mas ela já está acabando, pessoal. Eu vi 3A. Eu vou voltar a frase. Essa semana tão especial, mas ela está acabando, pessoal. É de rasgar o coração. Mas que bom que você não está desperdiçando nenhum desses encontros. Além de tudo que a gente tem recebido, tem sido uma oportunidade de encontrar amigos. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Sérgio mais uma vez. A gente se encontrou, se não me engano, na terça-feira, lá em outra semana de oração, que ele também foi fazer o louvor. E ele é dono de uma das vozes que eu mais gosto de ouvir. É muito bom ser conduzido a uma atmosfera de adoração com o Sérgio conduzindo o louvor. Eu sei que pode parecer muito repetir, mas eu vi o pastor anunciando, eu vi o Jefferson falando, mas eu queria reforçar esse detalhe. Amanhã a gente vai ter uma Santa Ceia. E eu me preocupo às vezes porque tem gente que fala assim, é Santa Ceia, então eu não vou. Porque eu tenho um negócio aí no meu coração, e tem um negócio esquisito aí e tal. A Bíblia diz assim, examine-se a si mesmo. E tem muita gente que para nessa hora. Examina a si mesmo, e aí encontra alguma angústia, algum problema, alguma inadequação e vai embora. O pecado é a única doença que faz a gente fugir do médico. O texto bíblico diz, examine-se a si mesmo e coma. A Santa Ceia não é um troféu para santos, ela é um remédio para pecadores. E se você se examina e encontra em você algo que precisa de conserto, então é aqui que você tem que estar amanhã. Então venha um pouco mais cedo. A gente está planejando, o pastor organizou de uma maneira maravilhosa para que a cerimônia flua de uma maneira bem interessante, bem espiritual. Então o lava-pés vai ser no início. Chegue um pouquinho antes de ir para a escola sabatina, você vai ser conduzido pelos diáconos e diaconisas, e assim a gente vai ter um momento bem abençoado, e vai ser uma bênção para o seu coração também. Amém? Você está com a sua Bíblia? Puxa vida, essa semana eu estou pensando muito assim nos temas que a gente vai conversar, e é uma das minhas últimas oportunidades aqui. Nesta semana eu queria aproveitar da melhor maneira possível, e eu quero ir direto ao ponto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 30. Evangelho de João, capítulo 20. Não tem um jeito melhor de começar um sábado do que assim, na igreja, louvando e ouvindo a palavra de Deus. Eu estou muito feliz, eu não queria estar em nenhum outro lugar do planeta. Claro, eu queria que a Melina estivesse aqui também, né? Mas é muito bom começar o sábado na sua presença e na presença de Deus. João capítulo 20, verso 30, a Bíblia diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Querido Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Nós estamos neste lugar especial que chamamos a Tua casa. Somos parte do Teu povo, e nessa hora nós queremos muito ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito passeie por entre os bancos desta igreja e traduza esta mensagem para necessidades pessoais, individuais. Não importa como chegamos aqui, Pai, o que importa é que queremos ter um encontro inesquecível com o Senhor nesta hora. Fala ao nosso coração, queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. A minha pergunta, para conduzir a mensagem desta noite, uma breve reflexão, a pergunta é a seguinte: dos 4 evangelhos, eu não sei qual que você prefere. Os evangelhos são esse pedaço bonito da Escritura, porque se a Bíblia toda fala sobre Jesus, os evangelhos são o momento em que Deus mostra a cara, Deus aparece carne e osso. Mas desses 4 evangelhos, eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Você se lembra, ou você percebeu, nos 4 evangelhos, qual é a primeira cena em que Jesus aparece?
Veja, eu não estou perguntando qual é a primeira vez que o nome de Jesus aparece. Eu estou perguntando se você já percebeu a primeira cena. Se o Evangelho fosse um filme, qual é a primeira cena em que Jesus aparece? Qual a primeira cena em que ele é o protagonista? Essa é a minha pergunta. Eu quero responder a essa pergunta passeando hoje com você pelos 4 evangelhos. E nessas aparições de Jesus, na primeira cena em que ele aparece, dessas situações a gente pode tirar algumas lições para o nosso coração, e essa é a minha intenção hoje à noite. Primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente não foi o evangelho de Mateus. Os estudiosos dizem que provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no evangelho de Marcos e me responder, qual é a primeira cena em que Jesus aparece aí no evangelho de Marcos? Qual a primeira cena em que Jesus aparece aqui? Alguém consegue me responder? E eu queria fazer menção aqui a um grande amigo meu, pastor Adriano, que está disfarçado de barba, igual eu. Pastor, ontem à noite orei por você e pela sua família. Você sabe do que eu estou falando. Desde aquela semana de oração que nos encontramos, você é um cara que eu guardo assim no coração, viu? E vou te dar um abraço no final. Qual é a primeira cena que Jesus aparece aqui no Evangelho? No seu batismo. Ó, pessoal, o Marcos, uma das evidências de que teria sido ele o primeiro evangelho a ser escrito é que ele não se preocupa muito com os detalhes, ele não entra nos pormenores. Ele não se preocupa com a infância de Jesus, nem com o nascimento de Jesus. Ele coloca Jesus no seu evangelho direto, nesse momento que parece ser assim, o início, a largada, o ponto de partida do ministério de Jesus. Jesus vai até um lugar especial, o João Batista está fazendo os batismos ali, ele é batizado, e aqui tem uma coisa extraordinária. Jesus está lá no Rio Jordão, o Espírito Santo aparece como uma pomba e é ouvida a voz do Pai, uma manifestação da Trindade no começo do Evangelho. Jesus, ele vai dali para ser tentado no deserto e ele começa, depois disso, a fazer seus muitos milagres. Aliás, o Evangelho de Marcos é um dos que mais a gente encontra milagres. Ele quer mostrar para os seus leitores, para as pessoas que estão entrando em contato com o seu relato, que Jesus é o Filho de Deus, e ele busca fazer isso através das muitas coisas que Jesus é capaz de fazer, porque Jesus é capaz de fazer um monte de coisa que ninguém mais é capaz de fazer. Marcos apresenta Jesus como aquele que tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a morte. Jesus é forte. Alguns dizem que Marcos ele teria tido a intenção de entregar esse evangelho em primeira mão para os romanos. Talvez por isso ele mostre um Jesus que é poderoso, que é conquistador, que tem autoridade, porque talvez ele falasse para uma audiência composta por aqueles que dominavam o mundo na sua época. Jesus é apresentado aqui como aquele que pode fazer, como aquele que faz milagres, como aquele que tem poder para fazer tudo que é necessário para mudar qualquer circunstância em que o ser humano se encontre. Se você entrou nessa igreja hoje à noite, trazendo no seu coração alguma questão que parece impossível, o Jesus que Marcos me apresenta é um Jesus que tem poder para solucionar qualquer situação em que a gente se encontre. Amém? Segundo evangelho a ser escrito, Mateus. E aí você consegue me responder? Qual é a cena em que Jesus é introduzido? Qual é o primeiro momento em que ele aparece aqui no evangelho de Mateus? Aí é mais óbvio, né, pessoal? Ele aparece como aí? O seu nascimento. Mateus, sim, introduz Jesus no evangelho como um bebezinho. Olha que coisa, né? Os judeus esperavam um rei, um guerreiro, um ser poderoso como a manifestação do Messias, e Deus entrega um bebê. É porque você pode ter medo de um rei, você pode se sentir desconfortável na presença de um guerreiro, mas todos os corações se enternecem diante de um bebê. Outro dia nasceu o meu sobrinho Klaus, e eu me emocionei segurando aquela criancinha. Eu fico pensando que Deus entregou tudo que tinha no céu,
quando entregou o seu filho a esse mundo como um bebê. A gente não consegue rejeitar um bebê. A gente se desmancha diante de um bebê. Foi assim que Deus entregou o seu filho a este mundo. Eu acho interessante que, antes, propriamente dito, da descrição aqui do nascimento de Jesus, a gente tem a genealogia. Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia, pessoal. E aí deixa eu abrir um parênteses aqui, eu gosto dos parênteses. A gente pode se perguntar assim, né? Por que Mateus coloca uma genealogia? Não tem um jeito mais chato de começar um filme do que se começasse com as letrinhas aparecendo assim na tela. Eu sei, eu não estava lá, mas eu sei que você, lendo a Bíblia, em nome de Jesus, já pulou um monte de genealogia. Você já se perguntou por que tem essas listas de nome na Bíblia? Eu vou te dar uma resposta para você guardar no seu coração. Por que a Bíblia contém genealogias? Eu vou te dar 3 respostas para essa pergunta. Primeiro, as genealogias se encontram na Bíblia para nos lembrar que a vida passa. As genealogias dizem assim, ó, fulano nasceu, viveu, teve tantos filhos e filhas e depois morreu. O outro nasceu, viveu alguns anos, teve filhos e filhas e depois... Cada genealogia que eu leio, eu tenho a lembrança, eu sou lembrado que a vida é breve, a vida passa. Sabe a segunda razão por que as genealogias estão na Bíblia? É para nos lembrar que em todos os tempos, sempre houve um homem, uma mulher, ou uma família, ou um pequeno povo, sempre houve alguém segurando nas mãos a tocha da verdade. Em todos os tempos, em algum lugar do planeta, sempre houve um par de joelhos que não se dobrou. Sempre houve alguém que sustentou o culto ao Deus verdadeiro. E se essa mensagem chegou em mim e a você, é porque a tocha do Evangelho quer passar para as tuas mãos também. Amém? Terceiro, é numa genealogia que eu sou lembrado que Deus pode quebrar a ordem natural da vida. É numa genealogia que eu leio que um homem chamado Enoque nasceu, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, mas não morreu. Deus o tomou para si. É numa genealogia que eu aprendo que aqueles que decidem andar com Deus, eles não precisam passar pela morte. Eles podem viver para sempre com Cristo Jesus. Amém? Então fecha o parênteses. Mesmo essas 3 razões não respondem à minha pergunta. Por que Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia? Para a gente pode ser pouco importante, mas para um judeu, a genealogia era de mais alta importância. Toda pessoa que concorria a algum cargo público tinha que apresentar às autoridades uma genealogia. Quando os judeus se encontravam, eles se cumprimentavam, em vez do nosso, ei, tudo bem, tudo bom? Então tudo bem, então tudo bom, e tchau. Eles perguntavam como é que andavam os pais, como é que estavam os avós e os bisavós, e se tivesse tempo eles conversavam sobre os ancestrais mais longe. Para eles era muito importante saber a origem de uma pessoa. Para nós isso é um negócio esquisito, não é? Eu estava lendo outro dia, uma pessoa disse assim, que no mundo, apenas, preste atenção, apenas 2.000 pessoas no mundo serão lembradas depois de 100 anos da sua morte. Desculpa, mas se Jesus não voltar antes, provavelmente daqui 100 anos ninguém vai nem lembrar de você. A prova disso é que se eu perguntar o nome do seu bisavô paterno, poucos aqui conseguiriam responder. Eu me lembrei até daquele jogador lá, acho que é o Richarlison, foi dar uma entrevista, né, pessoal? Queria mandar um abraço aí para minha bisavó. Que legal, qual é o nome dela? Vou ficar te devendo. Mas um abração para ela aí. A gente não tem muita preocupação, não é? Mas, para os leitores desse evangelho, Mateus escreve esse evangelho para os judeus, e ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e ele faz questão de apresentar Jesus como aquele que vem de uma descendência especial. Ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, ele é o Messias prometido pelo Senhor. É interessante, pessoal, o Mateus ele divide a genealogia em 3 partes. Ele divide a genealogia assim, 3 blocos. Primeiro, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio,
do exílio até Jesus. E nesses 3 blocos que ele divide a sua genealogia, tem 14 gerações. Isso aqui dava tema para um outro sermão. Mas eu só vou dizer para você, o que passa direto para nós, impactou os leitores judeus. Porque quando Mateus repetiu assim, ó, Jesus 14, Jesus 14, Jesus 14, esse número 14 era um número muito importante no ideário judaico. Além de ser 7 vezes 2, além de ser o número de sacerdotes, desde o tempo de Salomão até os dias ali. Enfim, tem várias curiosidades, mas esse número é o resultado da somatória das letras do nome de Davi. Dalet, Vav, Dalet. Quando você soma as letras que para os judeus têm valor numérico, o resultado é 14. Cada vez que o texto bíblico fala de 14, está sendo repetido Davi, 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 o rei mais importante para os judeus. O que Mateus está dizendo é assim, ó, vocês que acham que Davi foi o rei mais importante, então eu estou escrevendo esse livro para apresentar aquele que é mais importante do que Davi. Ele é o novo Davi, ele é maior do que Davi, ele veio do céu para ocupar o trono de Davi. Esse é o Jesus, o cumprimento da profecia de Deus. E parece que para Mateus é uma espécie de refrão, né? Ele vai escrevendo o seu evangelho e ele faz pausas e diz assim, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Jesus é o cumprimento das profecias. E se você tem esperado no Senhor, e se você tem se apegado à palavra de Deus e tem buscado a confirmação de algumas promessas da palavra de Deus, não busque coisas, não espere coisas, busque Jesus e espere Jesus, porque Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Terceiro evangelho, Lucas. Eu quero perguntar para você, qual é a primeira cena em que Jesus aparece? Aparece entre aspas. Eu quero que você use assim a sua criatividade, sua imaginação. Eu não vou forçar muito aí a sua imaginação. Eu vou direto à resposta da minha pergunta. Para mim, Jesus é apresentado aqui no Evangelho de Lucas, mesmo antes do seu nascimento. Os holofotes do Evangelho de Lucas, eles são voltados para a barriga de uma mulher chamada Maria. Porque me chama a atenção aquela cena em que Maria vai visitar aquela sua parente, e quando ela chega, já grávida de Jesus, e ela se encontra com Isabel, grávida de João Batista, o filho de Isabel dá um chute ali na barriga, como que sinalizando, fazendo um high five para o outro bebê que está na outra barriga. Jesus é apresentado, pessoal, ainda no ventre de Maria. E eu acho interessante que Lucas faz questão de associar Jesus à mulher que o carrega. O Evangelho de Lucas é o que mais fala de mulheres. Também é o que mais fala de cegos, é o que mais fala de leprosos, é o que mais fala de gentios ou estrangeiros. É o que mais fala, você já entendeu o meu ponto, é o que mais fala das pessoas que eram afastadas naquela sociedade, que eram vítimas de preconceito, que não eram incluídas naqueles dias. O Lucas é o que escreve o seu evangelho para as pessoas que achavam que Deus não as tinha em consideração. É interessante que dos 40 autores da Bíblia, Lucas é o único que escreve um não-judeu. Ele sabia exatamente o que essas pessoas a quem ele dirige o seu evangelho, ele sabia exatamente o que elas sentiam. Ele sabia o que era ser rejeitado, e ele apresenta Jesus exatamente assim: aquele que veio para os seus e os seus não receberam, aquele que era filho de uma mãe solteira, aquele que era filho de um carpinteiro, aquele que veio de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, aquele que é o samaritano, aquele que é rejeitado, aquele que é traído. Jesus é apresentado por Lucas como aquele que entende as dores de quem se sente inadequado diante das coisas da religiosidade. Ei, eu posso estar falando hoje para alguém que entrou aqui nessa igreja se sentindo desconfortável.
Parece que a gente começou a pintar uma ideia de igreja que é um lugar para gente santa, né? Que negócio esquisito, pessoal. Jesus nasceu entre pecadores, ele viveu entre pecadores, ele simbolicamente morreu entre dois pecadores. Ele comia com pecadores. E tem gente que se escandalizava porque Jesus comia com pecadores. Se Jesus não comesse com pecadores, ele ia viver 33 anos jejuando, pessoal. Porque não tinha ninguém mais para ele comer. Não tinha mais ninguém com quem ele se sentar à mesa, porque desse lado da eternidade, todos nós somos pecadores que carecemos da graça de Deus. E se alguém entrou aqui hoje à noite, se sentindo desconfortável com essa coisa de igreja, com essa coisa de religiosidade, eu gostaria de, sinceramente, pedir para você perdão. Se eu, pastor, apresentei uma imagem do Evangelho que exclui pessoas, que rotula pessoas, que considera pessoas inadequadas diante de Deus, porque não é isso que o Evangelho me diz. O Evangelho me diz que Jesus, ele sente a dor de qualquer ser humano que se sinta excluído. Jesus é a resposta de Deus para aqueles que se sentem longe do Pai. Ele é o abraço de Deus. Ele é o caminho pavimentado para perto de Deus. E se você está aqui hoje à noite, é porque Ele também veio para você. Ele ama você. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. E Jesus é a resposta para qualquer um que nesse planeta se sentir sozinho, se sentir culpado, se sentir excluído, se sentir inadequado na presença de Deus. Jesus é a resposta do céu para mim e para você. Amém? Quarto e último evangelho. João. Esse eu acho que você consegue responder. Como é que Jesus é apresentado aqui no quarto evangelho, pessoal? Foi no batismo? Foi no nascimento? Foi no ventre de Maria? Foi quando, pessoal? Uau! Eu não sei se você observou uma espécie de progressão. No primeiro, deixa eu recapitular com vocês. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito, pessoal? Marcos. Jesus é apresentado em que cena? No batismo. Está aqui. Segundo evangelho foi o de... E Jesus é apresentado em que cena? Antes do nascimento. Aliás, antes do batismo, no nascimento. Lucas, o terceiro evangelho, Jesus é apresentado onde, pessoal? Antes do nascimento, na anunciação do seu nascimento. E o quarto evangelho? Num ponto desconhecido do infinito. Antes de todas as coisas existirem. João apresenta Jesus como aquele que existia antes de qualquer coisa existir. No princípio era o verbo. Esse verbo, pessoal, essa palavra é Deus. O verbo se fez carne, então essa palavra que é Deus é Jesus. Ele estava no princípio, através dele todas as coisas que existem foram feitas, sem ele nada do que existe teria vindo à existência, ele estava desde o princípio. Agora eu te pergunto, por que João não apresenta Jesus no batismo, não apresenta Jesus no nascimento, não apresenta Jesus no ventre de Maria? Por que ele aponta Jesus desde o princípio? Isso tem que ver com o público, para quem que ele escreve aquele evangelho. Eu queria dizer para você que João escreve esse evangelho para um grupo de pessoas muito parecidas comigo e com você. Você lembra que João foi o último discípulo a morrer? Lembra disso? Você lembra daquela parte da história que estava Jesus já ressuscitado, andando aqui do lado de Pedro e tal, Jesus falou um negócio esquisito: Pedro, você vai morrer, vai ser triste, olha, eu tenho até pena de ti e tal, aquele negócio esquisito. E Pedro olhou para João e falou assim: e aquele ali? Jesus, com todo amor e carinho, falou assim para Pedro: não te interessa, não é da sua conta, anda comigo. Quanto a ele, não importa. João teve notícia da morte de todos os seus companheiros de ministério, os companheiros discípulos. Ele foi levado para uma ilha exilado, Pátimos, e ali ele teve as visões do futuro. Deixa eu abrir um outro parênteses bem pequenininho. Você já se perguntou por que Deus escolheu João para apresentar para ele as coisas do futuro?
Por que Deus não escolheu Paulo, que poderia poetizar essas informações? Por que Deus não escolheu Pedro, que era mais corajoso para anunciar isso? Por que Ele escolheu João? Sabe qual é a minha resposta para essa pergunta? Deus escolheu João porque ele era o melhor amigo de Jesus. E as maiores revelações de Deus, Ele entrega para os melhores amigos que Ele tem. Você quer saber mais? Busque mais. Você quer ter mais de Deus? Entregue-se inteiramente a Ele. As suas maiores revelações Ele entrega para os seus melhores amigos. Fecha esse parênteses pequeno. João escreveu, e a gente acha que a última coisa que ele escreveu foi o Apocalipse, mas não foi. Depois ele voltou de Patmos e ele, no último registro, ele escreve o seu evangelho. No final do primeiro século da era cristã. E sabe para quem que ele escreve esse evangelho? Preste atenção. João escreve o seu evangelho para a segunda geração de cristãos. Os primeiros tinham morrido, quase todos. Ele está escrevendo para as pessoas que não conviveram com Jesus. Para as pessoas que não tocaram Jesus fisicamente, que não foram tocados fisicamente por Jesus, mas que igualmente eram convidados a crer. Eles não foram testemunhas oculares, mas eles são convidados a crer em Jesus como Filho de Deus. E é por isso que tem uma curiosidade no Evangelho. Nós lemos no começo, né? João falou assim, Jesus fez muitos outros sinais, mas eu escolhi esses. E esses que João fala são 7 milagres, que ele prefere chamar de sinais. São 7. Interessante, né? 7. E um ponto em comum, todos esses milagres, ou sinais que Jesus realizou, que João descreve no seu evangelho, uma característica comum dos milagres. Todos os milagres foram realizados pelo poder da palavra de Jesus. Foram milagres que Jesus realizou sem tocar as pessoas, só falando. Jesus fala, o pessoal enche as talhas e elas viram, a água vira vinho. Jesus fala e um paralítico se levanta e anda. Jesus fala e eles jogam as redes para o outro lado e ela vem cheia de peixe. Jesus fala e o milagre acontece. Mas você que é um leitor muito atento do Evangelho, fala assim, pastor, encontrei o furo aí na sua mensagem. Lá em João capítulo 9, tem um milagre que Jesus realizou, mas ele tocou o pessoal lá, viu? Era um cego de nascença. Lembra desse milagre, pessoal? Jesus cuspiu no chão. Milagre que não é politicamente correto, né? Já parou para pensar por que Jesus cuspiu no chão? O texto bíblico diz que era sábado. E você sabia que os judeus inventaram a loucura, que era pecado cuspir no chão, sábado? Muita gente fala assim, Jesus, ele veio para abolir esse negócio de sábado. Não concordo, o evangelho não me permite isso. Eu concordo se você disser que Jesus veio rasgar as leis que os homens inventaram para burocratizar o sábado. Aí eu concordo. Os homens inventaram milhares de leis para o sábado. Alguns dizem que eles tinham uma boa intenção de criar muros ao redor do princípio para que mesmo que eles cruzassem essas fronteiras, eles nunca tocassem a santidade do sábado. Para mim, eles afastaram as pessoas de Deus. Eles diziam que não podia andar mais do que 1 quilômetro, diziam que não podia carregar algo mais pesado do que um lenço, diziam que você não podia se olhar no espelho, não podia arrancar um fio de cabelo, não podia cuspir no chão, porque se você cuspisse e a sua saliva caísse em cima de uma semente plantada, você estaria regando a semente. Regar é trabalho e trabalhar é pecado no sábado. Esquisito, né? Mas a mesma criatividade que eles usavam para inventar essas regras, eles também inventavam uma maneira de burlar a regra. Não podia andar mais do que 1 quilômetro, mas se na sexta-feira, no dia da preparação, você fosse até o lugar lá que dava 1 quilômetro e colocasse lá um marmitex, no sábado você podia andar até aquele lugar e para eles o lugar onde você senta e come, ali vira a sua casa. Aí zera e você pode andar mais 1 quilômetro. Você não pode carregar nada mais pesado do que um lenço, mas se você costurar na roupa, não é mais lenço, é roupa, aí pode levar. Você não pode acender, mas se você pagar no dia anterior uma pessoa para acender, aí, pessoal, entendeu? Não pode cuspir. Jesus falou lá, não pode não, cuspiu. Eu imagino que Jesus cuspiu, além de ir para quebrar esse negócio aí que os judeus inventaram, ele também cuspiu para chamar a atenção do pessoal.
Porque imagina, Jesus cuspiu todo mundo. Opa, o que está acontecendo? E aí, aqui já é um parênteses, viu, pessoal? Jesus se abaixa, ele faz lama, um barro, e ele toca os olhos. Está vendo, pastor? Ele tocou, então, mas na hora que ele tocou os olhos do cego, o cego não voltou a enxergar não, pessoal. Calma. Para você, isso aqui pode parecer só uma cena meio esquisita do Evangelho, mas para os judeus que olharam essa cena, isso aqui era um escândalo. Para eles, Jesus estava falando assim, ó, eu sou o Criador. Como assim, pastor? Como é que Deus criou o homem? Alguém lembra como é que Deus criou o homem lá no Gênesis? Foi como? Haja homem, foi assim? Não, né? Deus pegou o pó, fez barro, sujou as mãos, modelou o homem e soprou, deu um beijo no homem e soprou fôlego de vida nas suas narinas. Tem muita gente que fala que quando Jesus fazia milagres, isso era uma quebra da ordem natural das coisas. Discordo. Para mim, os milagres de Jesus não era uma quebra da ordem natural, era uma devolução das coisas para a sua ordem natural. O natural, meus amigos, não é os olhos não enxergarem. O natural não são as pernas não conseguirem se equilibrar. O natural não é uma pele ser marcada por úlceras ou por lepra. O natural são os olhos enxergarem, são as pernas caminharem, são as mãos pegarem. Quando Jesus realizava milagres, ele vinha como aquele que criou, ele vinha para recriar, ele vinha para restaurar, ele vinha para devolver as coisas ao plano original de Deus. Então Jesus se posicionou e disse assim, ó, eu criei. E se o pecado veio para destruir, eu voltei para restaurar. Se os olhos não enxergam, foi com barro que eu criei, e é com barro que eu restauro. Está aqui, ó, eu sou o Criador e eu sou o restaurador. Amém? É isso aí. Pastor, mas ele tocou. Repito, quando ele tocou o olho do cego, o cego continuou cego. Depois que ele colocou lama no cego, ele falou assim, ó, agora vá até o tanque. Quando Jesus falou, o cego, que ainda era cego, ouviu, e ele decidiu obedecer a palavra de Jesus. Quando ele foi até o tanque, lá sim, o milagre aconteceu. Você sabe qual é o ponto? João está tentando mostrar, pessoal, para a sua audiência, e portanto para mim e para você também, ele está dizendo, ei pessoal, ei você que não estava lá quando Jesus estava entre nós, ei você que não foi tocado por ele, que não o conheceu, que não sentiu o seu cheiro, você que não estava lá, eu quero dizer para você, que tanto o poder quanto o seu toque tem a sua palavra. A palavra de Jesus tem o mesmo poder da sua presença. E sabe qual é a palavra de Jesus? Tem um monte de gente procurando milagre aí. O milagre existe onde existe obediência à palavra de Deus. Se você fizer dessa palavra o guia, o norte da sua vida, seus olhos vão ver milagres acontecendo. Porque como eu falei essa semana, não é milagre que gera fé, é a fé e a obediência que gera milagres. Quando você recebe a palavra de Jesus, você crê e decide viver de acordo com essa palavra, obedecer essa palavra, se prepare, milagres vão acontecer. Amém? Pessoal, vou fechar minha mensagem, fazer uma pergunta para você. Se a sua vida fosse um filme, em que cenas Jesus apareceria? Se a sua vida fosse um filme, Jesus seria protagonista ou coadjuvante? Ator principal ou figurante? Permita-me contar uma história para fechar. Essa história é uma parábola. É uma parábola. Eu gosto de falar assim, parábola, para você não achar que é uma história que você tem que fazer tudo o que eu disser. Ela foi criada para ensinar-nos uma lição. Uma ficção criada para nos ensinar uma lição. Essa história diz que um homem tinha 4 mulheres. Está vendo? Não dá certo. Essa parte, não faça isso. Tá bom? Não é para você ter 4 mulheres. Mas a história diz que um homem tinha 4 mulheres. E eu queria que você gravasse aqui o perfil de cada uma delas. Com cada uma ele se relacionava de uma forma. A primeira delas era aquela a quem ele enchia de presentes. Ele gostava de dar roupas caras, joias, perfumes, tudo. Ele gostava de presentear aquela esposa. A segunda esposa era a mais bonita das 4. Devia ser a Miss da cidade lá que eles moravam.
Era uma mulher linda, um cabelo maravilhoso, chamava atenção por onde passava, era a mais bonita das 4. A terceira, eu poderia dizer assim que era a sua melhor amiga, era a sua confidente, aquela com quem ele mais gostava de conversar, aquela com quem ele mais passava tempo, a sua alma gêmea. A quarta, bem, essa era a que ele menos gostava, com quem ele menos passava tempo, com quem ele menos conversava, enfim, eu diria que era a que ele menos gostava. Mas a história diz que um dia esse homem ficou muito doente, e ele recebeu um diagnóstico terrível. O médico falou: você não tem muitos dias de vida, você vai morrer. E meus amigos, diante da morte, a gente recalcula tudo. Eu nunca vi ninguém diante da morte pedindo mais dinheiro, pedindo mais uma viagem, pedindo mais dinheiro na conta. Diante da morte, a gente reavalia nossas prioridades. E aquele homem começou a reavaliar suas prioridades, e ele decidiu fazer uma coisa, um teste. Ele decidiu chamar cada uma das mulheres no seu quarto de hospital, uma por vez, e fazer para elas uma pergunta. Ele chamou a primeira. Como que era a primeira, pessoal? Elegante, muitos presentes, ganhava muitas coisas dele. Ele chamou essa primeira e falou assim: olha, eu vou morrer. Você morreria comigo? A mulher tomou um susto, deu um passo para trás e falou: que situação, eu não imaginava isso, eu não sabia. Olha, a coisa que eu menos quero é que você morra, mas se você morrer, a vida segue. Eu não posso morrer com você. Essa primeira foi embora e veio a segunda. Como é que era a segunda, pessoal? Mais linda. Ela entrou no quarto e o homem repetiu a pergunta. Ele disse: eu vou morrer. Você seria capaz de morrer comigo? Ela também ficou muito triste. Aquela notícia era devastadora. Ela ficou emocionada, mas quando conseguiu articular as palavras, ela disse: olha, eu não quero que você morra. Eu vou sofrer se você morrer, mas a vida segue. Eu não posso morrer com você. Aliás, eu sou jovem. Se você morrer, provavelmente eu me case de novo. É isso. A terceira veio, e como é que ela era? Mais amiga, sua confidente, né? Sua melhor amiga. Quando ela chegou, ele disse: vou morrer, você morreria comigo? E essa começou a chorar, e ela ficou muito comovida, mas ela disse: se você morrer, eu vou chorar, eu não vou me casar com mais ninguém, eu vou deixar o seu lugar na mesa vazio, eu vou me vestir de preto, eu vou sofrer muito, mas eu não posso morrer com você. A vida segue. A terceira saiu e entrou a quarta. Você lembra? Quando ela entrou, ele pensou até em nem fazer a pergunta, pessoal. Estava até com medo da resposta. Mas ele seguiu o plano. Ela entrou, ele disse: eu vou morrer, você morreria comigo? Essa também começou a chorar, mas chorava copiosamente. Aquele choro de soluço. Ela demorou alguns segundos para conseguir encontrar palavras. Mas ela olhou bem nos olhos dele e falou assim: eu não seria apenas capaz de morrer com você. Se eu pudesse, eu morreria no seu lugar, para você não ter que passar por essa experiência. Sabe qual é a lição dessa parábola? Essa parábola nos diz que todos nós temos 4 esposas. Você que entrou solteiro vai sair com 4 esposas, viu? Sabe qual é a primeira esposa, pessoal? A primeira esposa é o nosso corpo, que nós gostamos de regalar, de presentear, de ter boas coisas, de agradar. Mas, na hora da morte, a Bíblia diz que o corpo, pessoal, não pode fazer nada. Volta para o pó de onde veio. Sabe qual é a segunda esposa que todos nós temos? Nossos bens. É aquilo que a gente gosta de mostrar para os outros, né? Que nos enche de orgulho, que a gente se sente bem quando está junto, quando expõe e tal. Mas, na hora da morte, sabe o que os bens podem fazer por você? Caixão não tem gaveta. Paletó de defunto não tem bolso. E eu vou dar uma notícia triste para você. Se Jesus não voltar antes, quando você morrer, na mesma hora, tudo que você tem passa a ser de outra pessoa. E tem gente vendendo a alma para ter coisas, para acumular coisas, para ser dono de coisas,
coloca seu coração em coisas, mas as coisas não podem fazer nada. A terceira esposa que todos nós temos, pessoal, sabe quem é? A família. As pessoas que mais nos amam nessa terra. Aqueles a quem a gente mais ama, aqueles a quem a gente recorre, que nos entendem, que nos ouvem, que nos abraçam. Mas, na hora da morte, sabe o que a sua família pode fazer por você? Chorar, fazer o sepultamento, sentir sua falta. Mais do que isso, nada. E a quarta esposa? A quarta esposa é Jesus. Talvez aquele a quem a gente menos dê atenção. Talvez com quem a gente menos passa tempo. Talvez com quem menos a gente fala. Talvez de quem menos a gente fala. Talvez o último a quem a gente recorra. Mas o único, que não apenas seria, mas foi capaz de dar a própria vida para que eu e você não precisássemos experimentar a morte eterna. Repito a pergunta: se sua vida fosse um filme, em que cenas Jesus apareceria? Será que você está vivendo uma vida espiritual em que Jesus é prisioneiro das quatro paredes do lugar de culto? Será que Jesus só aparece nessas 2, 3 horas que você dedica por semana para as coisas espirituais, nos ambientes espirituais, nas rotinas espirituais? Eu desafiei você no começo dessa semana, pessoal. O meu sonho é que nessa semana a gente tenha mais oração do que sermão, que o culto comece aqui, mas ele não termine aqui, que a gente receba aqui para a gente entregar para alguém, que a gente receba aqui para a gente ser para alguém, que a gente receba aqui e que a gente saia por essas portas afora de mãos dadas com Jesus, que Ele seja o protagonista da nossa vida, que tenha cada vez mais dele e menos de nós. A gente vai ouvir uma música agora, no final. Sérgio vai cantar, a hora já avançou. E eu tenho que fazer um apelo para você, um convite, um desafio. Se você precisa, hoje, falar alguma coisa especial com Jesus, se eu estou falando para alguém que hoje precisa se levantar para tomar uma posição no mundo espiritual, alguém que cansou de ser o escritor da vida e encher as páginas da existência de coisas, de conquistas, de consecuções, de vitórias pessoais, mas quando você lê o livro da sua vida, tem pouco da sua relação com Jesus. Você sabe qual é o meu maior sonho? Eu mostrei para vocês ontem a foto do Cândido daqui 30 anos. Meu maior sonho é que quando minha vida chegar ao fim, eu seja conhecido pelo céu como um amigo de Jesus. Porque é só isso que importa. O resto tudo passa, pessoal. O resto tudo apodrece, tudo acaba, tudo tem um ponto final. A única coisa que a gente vai levar daqui para a eternidade é a relação que a gente construir com Jesus. O céu entregou tudo o que tinha de mais valioso quando entregou o seu Filho para morrer por nós. E você? Está entregando o que para Jesus? Se tem alguém aqui essa noite que precisa se levantar e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o protagonista, ator principal e autor das páginas da minha vida. Eu entrego para o Senhor o controle, eu entrego para o Senhor a caneta, eu entrego para o Senhor o trono. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, o último e o melhor em tudo da minha vida. Se alguém aqui essa noite que precisa dizer isso de maneira séria para Deus, enquanto você ouve essa canção, eu queria que você se levantasse. É um gesto simples para nós, mas esse gesto abala as estruturas do universo, porque esse é um gesto que sinaliza diante de Deus e do diabo, diante dos anjos e dos demônios, diante de quem está aqui e diante de seres de mundos não caídos, de que lado você está nessa história. Você precisa tomar uma decisão enquanto a gente ouve. Eu também quero tomar essa mesma decisão. Nós vamos orar no final.
Amém.